Estamos de volta com a nova temporada do Conecta PT. Agora é diário, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. E você acompanha em multiplataforma. O Conecta é um jornal diário do PT Ceará. Nesses tempos de fake news, os dirigentes, militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores precisam estar sempre bem informados. Aqui você vai acompanhar tudo o que está acontecendo no governo Lula e no governo Eumano. Ações dos nossos parlamentares, dos nossos prefeitos, atividades partidárias e a atuação em luta dos movimentos sociais em nosso estado. Convidamos você, petista ou simpatizante, a fazer parte deste projeto. Assistindo nosso ao vivo, interagindo em nossas redes e compartilhando nos seus grupos. Seja companheiro e companheira do Conecta. Olá, muito boa tarde, ótima sexta-feira para você, começando mais uma edição do Conecta PT Ceará. Hoje, sexta-feira, dia 7 de março, e dia do jornalista, né? Parabenizar as nossas jornalistas, Ianca Moraes, a Poliana Uchoa, né, que trabalham aqui na redação do nosso programa. Agradecer a todos vocês pela audiência. Hoje uma edição especial do nosso Conecta PT Ceará. Hoje nós vamos falar, trazendo nessa edição, um pouco sobre a ditadura militar, né? O governo federal realizou durante esses últimos dias a Semana Nunca Mais, né, que lembra aí e repudia o golpe de 64, da ditadura militar. Ao contrário do governo anterior, que não reconhecia, né, a ocorrência de um golpe no país, o atual presidente Lula quer promover atos de memória e repúdio, né, àquele período. E para conversar com a gente, nós vamos trazer a participação do companheiro, doutor, juiz, advogado, juiz aposentado, né, doutor Inocêncio Uchoa, vai participar com a gente na nossa edição de hoje, falando sobre ele também que sofreu as punições da ditadura no ano de 64, também vai falar sobre o golpe da presidente Dilma Rousseff no ano de 2016. Vamos trazer a participação dele dentro do nosso programa de hoje aqui no Conecta PT Ceará. Muito boa tarde, doutor Inocêncio, é um prazer conversá-lo com o senhor, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar do nosso programa Conecta PT. Eu que agradeço, boa tarde a você, a todos os que estão nos vendo e nos ouvindo, e fica à vontade, Nardes. Doutor Inocêncio, a gente tem, trazendo esse assunto à tona, hoje dentro do nosso programa, né, é super importante a gente colocar em evidência essa nuvem tão obscura, nuvem negra, sobre a questão da ditadura, e a gente traz essa informação hoje com a sua participação, para a gente trazer, né, colocar na nossa pauta a evidência do quanto ruim foi, né, e também, até pouco tempo, no governo anterior, a gente via indícios, né, de ameaças com a nossa democracia. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para a gente fazer um levantamento sobre como foi, né, até um povo mais jovem entender a gravidade da coisa, né? Boa tarde. Boa tarde novamente, quero cumprimentar a minha amiga Poliana Uchoa, né, da família Uchoa, da nossa família, que é jornalista aí do grupo de jornalistas do Partido dos Trabalhadores. Olha, Narlis, é o seguinte, eu gosto muito de tratar essa questão demonstrando, digamos, a origem do golpe militar de 64, que é, na verdade, a mesma do golpe de 2016, com a deposição da presidente Dilma. Por que o golpe foi realizado? O golpe foi realizado porque, naquele momento, no governo Jango, era o governo popular, os trabalhadores estavam tendo várias conquistas. Os trabalhadores tinham conquistado o 13º salário em 1962, o Jango eles tinham estabilidade no emprego naquele momento, né, a partir dos 9 anos. As mulheres, por exemplo, tinham conquistado estabilidade gestante, enquanto estivesse gestante. O Jango tinha sancionado a lei do Estatuto do Trabalhador Rural, né? E principalmente o Jango, e também o Jango iniciou um processo de desapropriação de terras para reforma agrária, né? 15 quilômetros, ele desapropriou 15 quilômetros dos dois lados todas as ferrovias e rodovias federais do Brasil. E mais, o Jango, naquele momento, criou a legislação
que limitava a remessa de lucros das empresas estrangeiras que investiam no Brasil, da remessa de lucro para o estrangeiro. Por exemplo, digamos assim, uma Ford, por exemplo, ela implantou seu projeto, ganhava, tinha um faturamento anual, tiradas as despesas, com pessoal, administrativos, etc., é, e os postos pagos, a empresa tinha uma lucratividade. E desta lucratividade, todo o dinheiro toda a lucratividade era mandada para o exterior, como ficou até o governo Bolsonaro. Pois bem, então o Jango conseguiu aprovar uma lei que limitava a remessa desses lucros para o exterior. O lucro continuava sendo da empresa, mas ela era obrigada a investir no Brasil uma parte dessa lucratividade. Então, esse conjunto de situações, mas principalmente os ganhos das classes trabalhadoras, foi que motivou o golpe de 64, né? Que, claro, como foi um golpe militar, né, que era a forma de deposição dos governos populares de então, não foi só no Brasil, teve na Indonésia, teve toda a América Latina, América Central, enfim, essa era a forma. Então, como houve o golpe militar, então, é claro, a consequência foi uma violência contra as classes trabalhadoras. Arroz salarial, retirado todas essas conquistas, a não ser o 13º salário, todas essas outras coisas foram retiradas, né? E houve uma série de outros motivos, digamos, outros atos da ditadura, que foram aos poucos fechando cada vez mais o regime, né? Ao ponto de nós não termos mais, foi suprimida a eleição para presidente da República, né? E depois para governador de estado e prefeitos das capitais, além dos prefeitos das cidades fronteiriças do Brasil e daquelas que tinham mais de 200 mil habitantes, imagina. Então, na verdade, a eleição ficou restrita aos pequenos municípios. E, aliado a isso, uma censura fortíssima da imprensa, né? À medida que a coisa avançava, a população se revoltava, se indignava, aí vieram as cassações de mandato de deputados federais, estaduais, senadores da República, mandato de prefeitos, mandatos inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal. E, claro, das lideranças estudantis também. Eu fui uma dessas lideranças que né, fui perseguido pela ditadura militar. Eu era presidente do Centro Acadêmico Cláudio Vilar, da Faculdade de Direito, em 68, fui expulso da faculdade, depois veio o ato número 5, e fui para a clandestinidade, depois sofri prisões, etc. São 11 anos de prisão e clandestinidade política. De modo que é preciso entender o golpe militar de 64 dentro desse contexto. E o contexto que se deu no golpe da Dilma pela deposição dele foi nas mesmas circunstâncias, né? O Brasil cresceu fortemente nos governos do PT, né? O Brasil saiu de um país subdesenvolvido para a sexta potência mundial, disputando a quinta potência com a Inglaterra, né? O Brasil estava articulado nos BRICS, né? Aliás, o Brasil foi um dos incentivadores da criação do BRICS, o Lula principalmente, né? O que é BRICS? Né? Articulação econômica e política que envolve Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil, países emergentes fortíssimos, né? E que isso desespera o capitalismo internacional liderado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, né? O Brasil tinha tirado 26 milhões de pessoas da extrema pobreza, acabado com a fome. O Brasil saiu do mapa da fome. O Brasil estava crescendo muito, protagonismo internacional. As empresas brasileiras, especialmente as de engenharia e similares, elas estavam bombando no mundo inteiro, né? Construindo na África, na América Central, na América Latina, construindo inclusive nos próprios Estados Unidos, em Miami, na Califórnia. As empresas brasileiras de engenharia estavam ganhando estações no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, tomando, portanto, espaço das empresas americanas e europeias. Então, esse crescimento do Brasil não interessa ao capitalismo internacional, que pretende que seja, para eles, reservada a grande fatia de bolo. O Brasil tinha descoberto o pré-sal, não se descobriu. O Brasil fez um grande investimento para chegar no pré-sal, para extrair o óleo do pré-sal, que era a independência nacional. Isso, claro, incomodava os americanos. E, claro, as pessoas, os trabalhadores estavam com melhores salários, né?
na ditadura militar, houve um arroz salarial muito violento. De modo que esse era o quadro que não interessava ao capitalismo internacional. Por isso houve o golpe militar de 64 e por isso também, na época, em 2016, o golpe contra Dilma, né? Primeiro as pautas chamadas pautas bombas, né, no segundo mandato da Dilma, para desestabilizar o governo, não permitir que ele se desenvolvesse, que ele é o que está tentando fazer agora no governo Lula, né? Você vê claramente na questão do Banco Central, para evitar que o governo não dando certo, haja motivação adicional para a aplicação de um golpe. Claro, sempre ligado à questão de que é preciso salvar o país do comunismo, que a pátria, família e Deus está. Então, é essa motivação, e esse é que precisa que nós compreendamos com clareza, para que a gente se situe. Foi um golpe contra as classes trabalhadoras, que são a grande maioria do povo brasileiro. Foi um golpe contra o Brasil, mas foi um golpe destinado fundamentalmente às classes trabalhadoras. Depois do golpe de 2016, Nares, o que aconteceu? Teve a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que praticamente acabou com todos os direitos trabalhistas, né, básicos. Hoje você se quer ter um contrato de trabalho decente, a contratação, o contrato de trabalho intermitente, o que é? Você assina um contrato com a empresa e a empresa chama você no dia que quiser. Se ela quiser lhe contratar, lhe chamar durante 10 dias no mês, só chama 10 dias e você, então, só vai trabalhar 10 dias, só vai, lhe prende no contrato, mas não dá o trabalho no mês inteiro. A mesma coisa da terceirização ilimitada. A terceirização ilimitada, o que é? Né? É uma estupidez completa. Ela que está trazendo o trabalho escravo do Brasil. Né? O que é a terceirização ilimitada? A empresa porque a terceirização é uma instituição, é um instituto legal. Por exemplo, uma empresa de vestuário, de têxtil, por exemplo. Tem áreas que a indústria não precisa ter quadros próprios. No caso, por exemplo, do segurança, da vigilância, mesmo na parte de tecnologia da informação, computadores, etc. Mas, quando se trata da atividade fim da empresa, produzir tecidos, o operário não pode ser terceirizado. Inclusive, por segurança da própria empresa e, claro, dos trabalhadores. Então, hoje, a terceirização limitada, inclusive no serviço público, hoje você pode ter uma empresa, Nath, que não tenha nenhum empregado. Eu posso ter uma empresa hoje para determinado fim e subcontratar outras empresas para fazer o que eu deveria fazer, que é a atividade fim. Então, essa série de situações foram criadas a partir de quê? Dos golpes, que foram dados exatamente para isso. Agora, para manter o povo alinhado a essa narrativa, tem que ter toda uma estrutura de repressão, de fake news, enfim, toda uma estrutura de enganação, não só da grande mídia, mas das redes sociais, né? Por isso se montam estruturas que jogam milhões e milhões de informações erradas todos os dias para evitar que a população entenda. Por isso que eu insisto muito de que, para que você discuta o golpe militar de 64 e também o de 2016, você precisa saber dos motivos que justificaram esses golpes, por que eles aconteceram. E a utilização dos militares no primeiro momento, 64, e agora das redes sociais, da chamada guerra híbrida, né? Que é muito complicado, porque na guerra híbrida você não sabe quem é o seu inimigo. Antes você tinha um governo militar, você sabia contra quem você estava lutando. Agora não. Você está lutando por todo mundo, toda pessoa pode ser um agente do governo, como se fosse um militar de arma na mão no exército. Então você não sabe nem contra quem você realmente está lutando. O fato é o seguinte: conseguiram implantar o fascismo no Brasil e nós temos a obrigação de lutar contra isso, de recuperar a nossa democracia. Eu sei que estou falando muito, mas é porque o assunto é muito aberto e precisa de uma justificação mais adequada. Muito, muito bem, doutor Inocêncio. É importante essa colocação, essa explanação que o senhor está falando aí sobre esse tema. E eu gostaria que você também pudesse destacar aqui, né, para os nossos telespectadores, o que é necessário para a gente fazer, para que nunca a gente se esqueça, né, desse período, para que ele não possa mais se repetir, tanto aí como em 64, como o senhor sofreu, e também em 2016, que a gente acompanhou. Essa é outra parte, né? A parte, digamos assim, negra de tudo isso, né? A repressão que aconteceu contra os trabalhadores que tiveram suas direções cassadas, né? As direções combativas,
os políticos de esquerda, né, os partidos que foram fechados, né, todos foram fechados, a ditadura fechou os partidos, criou dois, Arena e MDB, claro que a Arena amplamente majoritário, que permitiu o governo aprovar qualquer coisa que quisesse, inclusive o mandato para presidente da República. Você sabe, se você reparar bem, o que aconteceu na ditadura foi um mandato de 21 anos. Né? Quando eles deram o golpe, os militares, o Castelo Branco, foi o primeiro presidente, ele dizia para a população que aquele golpe era apenas para arrumar a vida do país. Só demoraria 8 meses. Depois de 8 meses, haveria eleição. Claro que houve eleição. Ele prorrogou o próprio mandato. Ele já traiu o povo dessa forma. Prorrogou por mais uns 2 anos. Mas, no final, houve eleição indireta, não mais eleição direta. O povo não votou mais. Era eleição indireta no Congresso Nacional, de deputados e senadores, que era majoritariamente ligada ao militar. Porque, no regime militar, é claro que as pessoas que estão interessadas em fazer política, por exemplo, do prefeito do interior, ele, para fazer alguma obra, tinha que se aproximar da arena, senão ele não chegava nem perto do governo. Isso vai fazendo maioria. Então, eles tinham maioria. Então, eles elegeram 5 presidentes. Na verdade, não elegeram, é uma simulação de eleição. Na verdade, um mandato de 21 anos com 5 presidentes. E aí, vale tudo, né? Com o ato número 5, que foi deflagrado. O que é o ato institucional? O ato institucional é uma emenda constitucional, né? Sem aprovação de ninguém, só com a força das armas, com a força do golpe militar, do golpe que foi dado. Então, no ato número 5, foi cassado, foi suprimido o habeas corpus para questões políticas e a determinação de prender todas as pessoas que não tivessem alinhadas ao governo. E aí foram presos estudantes, foram presos políticos, etc, etc. Todo mundo que não conseguiu ir para a clandestinidade ou sair do país foi preso. Eu fui para a clandestinidade, fui militar na Zona da Mata Pernambucana, na Zona Açucareira, depois fui preso lá, cumpri pena, fui, naturalmente, todos os presos passavam por todo aquele processo de torturas, etc, etc. Fui condenado, cumpri pena e saí, normalmente com alvará de soltura da prisão. Olha só. Só que depois o Superior Tribunal Militar, porque houve um recurso contra a decisão lá da Auditoria Militar, do Tribunal Militar, houve um recurso do Ministério Público para Brasília, para o Superior Tribunal Militar, pedindo um aumento das penas, a minha e de mais 3, de todos os 9 companheiros que fazíamos do processo, que éramos daquele processo. E lá no Superior Tribunal, eles aumentaram a minha pena e o juiz decretou, então, prisão para cumprir pena, não é prisão preventiva, é prisão para cumprir pena, que já estava definida, transitada em julgado. E aí eu fiquei, de novo, na clandestinidade política, e agora sim, totalmente, né, no regime de chumbo, até que houve anistia e eu voltei para anistiado. Então, essa é a outra face do golpe, né? De uma censura brutal, né? Na imprensa, a imprensa não podia noticiar nada, nada de nada. Né? A imprensa não podia noticiar a corrupção que acontecia no governo, né? Os fatos que aconteciam no país, de interesse realmente da população, ou qualquer outra coisa que não interessasse ao governo militar. É assim que funciona a ditadura. Né? Você sabe muito bem, todos sabemos, das inúmeras informações que se tinha de corrupções nas grandes obras que o governo militar fazia, tanto na Transamazônica, na Ponte Rio-Niterói, que foi uma grande obra, e também no Itaipu Nacional. Todo mundo sabia de boca em boca, mas não saía uma linha na imprensa. Né? Que, diga-se de passagem, essas grandes obras que a ditadura militar fez e permitiu que no governo do Médici tivesse um crescimento econômico, ela foi feita toda com base em empréstimos internacionais. Daí a dívida externa que a ditadura fez e os governos da democracia tiveram que pagar depois, especialmente o governo do Lula e da Dilma, que ao sair do governo, né, quando a Dilma foi deposta, o Brasil tinha 350 bilhões de reservas internacionais. Tinha pago a dívida externa deixada pelos governos anteriores, inclusive pelos governos da ditadura, não só pagou aquela dívida, imensa dívida, não temos aqui os números na cabeça, mas ainda fez uma reserva internacional de 380 bilhões de dólares, que é o que permite que hoje o governo do Brasil, no governo Bolsonaro, que foi o governo de inanição econômica, né? O governo caiu, segurasse o governo Bolsonaro.
O Brasil caiu, o Brasil era a sexta potência mundial no governo da Dilma, né? Taxa de desemprego 4,9%, menos de 5%, portanto, na faixa que a partir da qual se considera o regime de pleno emprego, para um sistema, para caiu da sexta posição para a 13ª posição hoje, nós hoje estamos voltando, e um desemprego de milhões de pessoas, né? Acho que 14% ou algo parecido. Então, é esse o quadro que a ditadura deixou. E, lamentavelmente, a partir desses instrumentos de desinformação popular, né? De manter a população enganada, de enganação, estruturas imensas, né? Verdadeiras empresas criadas para disseminar notícias falsas, criar esse ambiente falso, né? De falso progresso no Brasil, levou milhões de pessoas a acreditar que o governo militar foi muito bom e que o governo anterior ao nosso, do inominável, fosse o governo com algum progresso. Nada. O Brasil hoje está na 13ª posição, quando estava disputando a quinta ainda na época da Dilma. O senhor cita a questão do governo anterior, e vale a gente ressaltar também, doutor Inocêncio, que nesse governo se apoiava e incentivava os militares a fazer a comemoração do golpe, né? Coisa que agora no governo do presidente Lula, totalmente contra, né, e reprimina esse ato de comemoração. Essa é outra questão realmente braba, né, que nós temos que nos defrontar hoje. Os militares acham que são poder moderador da República. Eles estão acima dos três poderes. Então, eles acham que o artigo 142 da Constituição Federal lhes dá esse status de poder moderador. Não existe poder moderador no Brasil. A Constituição Federal reconhece três poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. Os militares são apenas uma parte do poder executivo. O chefe das Forças Armadas é o presidente da República, não por acaso. A lei não permite isso. Não há a menor possibilidade de algum jurista sério, né, que não seja alinhado ao fascismo hoje, que reconheça que o artigo 142 da Constituição Federal permite que militares intervenham na vida civil. Nada. O que o artigo 142 garante é que, em havendo alguma circunstância onde, digamos assim, haja um descontrole, onde o Poder Executivo fuja do controle do Poder Executivo, em algum local, ele possa chamar as Forças Armadas topicamente, apenas para aquele caso. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? A crise muito grande, aquela crise dos milicianos nas favelas do Rio de Janeiro. A própria Dilma decretou uma intervenção militar tópica, mas o que os militares querem é que seja no Brasil todo. E, na verdade, é o seguinte: o que seria isso aí? Seria um novo golpe militar, que é um novo golpe militar que, da mesma forma que o anterior, chamado de intervenção militar, durou 21 anos. O que eles queriam, na verdade, era, mais uma vez, enganar a população, dizendo que iriam fazer um golpe, uma intervenção apenas para, digamos assim, para reorganizar o Brasil, regularizar a vida do Brasil e, na verdade, prorrogar os mandatos, etc, etc. E, como da vez passada, chegar a governar 21 anos contra o povo brasileiro. E eu digo contra o povo brasileiro porque era mesmo. O governo tanto sabia que perdia as eleições, que não tinha popularidade, porque ele teve uma popularidade no início, né? Realmente a população foi para a rua, teve milhões de pessoas na rua com aquelas marchas da família com Deus pela liberdade, que essa era a enganação da época. Então, mas depois, com as perdas de direitos, com o arroz salarial, com todo esse corte, os trabalhadores rurais, o Estatuto do Trabalhador Rural, que foi um grande avanço, deixou de existir, foi revogado. Enfim, com todas essas perdas, o povo passou a odiar os militares. Tanto é que eles tiveram que suprimir o voto para o presidente da República e para os governadores, e para as cidades com mais de 200 mil habitantes. Por quê? Porque se houvesse eleição, eles perdiam a eleição. Então, é um regime de enganação que, felizmente, com a eleição passada e com digamos assim, com a alta popularidade do governo do presidente Lula, do atual presidente Lula, né? O reconhecimento da população de que ele e o governo do PT e os aliados fizeram um excelente governo para todos do Brasil, o povo então votou de tal maneira massivamente que conseguiu suplantar todos esses obstáculos,
todas essas campanhas de enganação, esses milhões de fake news, de notícias caluniosas, de distorcidas, até mesmo de uma situação gravíssima que agora está se configurando, que foi a tentativa de impedir, né, o povo votar, sabendo, quando sabia que aquela região era uma região dominada, onde o povo iria votar no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é gravíssimo, porque o ato mais importante da cidadania do Brasil, na cidadania, em qualquer lugar, da cidadania, é o voto. Né? O voto é o ato mais sagrado do cidadão. O sujeito que rouba o voto de alguém, que distorce o voto, que impede o voto, ele está cometendo um crime gravíssimo contra a democracia. É um crime. A lei precisa de configurar melhor essa situação, que jamais se podia imaginar, porque é natural que, se você está no processo eleitoral, você mapeie os votos, né, para saber onde é que você tem mais votos, onde é que você tem mais dificuldades. Mas você individualmente, mas usar o governo, a estrutura do governo, para fazer esse mapeamento, como foi feito no Ministério da Justiça, isso é gravíssimo. E mais grave ainda, não só mapear para saber onde é que os votos são contrários, colocar a estrutura do governo, né? Milhares, centenas, não sei quantas viaturas e policiais, rodoviários e policiais federais, enfim, para impedir que o sujeito chegue lá na urna e vote. Isto é gravíssimo, isso é um crime contra a humanidade, isso é um crime que não tem perdão. Então, esse o quadro que nós estamos vivendo, mas finalmente passamos esse processo, pulamos essa fogueira, e pulando essa fogueira, também pulamos a fogueira do fascismo, que na verdade é o que está por trás de todo esse processo. Né? O que é o fascismo? O fascismo é o ultraliberalismo, quer dizer, se o neoliberalismo é prejudicial à classe trabalhadora, o ultraliberalismo é mais ainda, sem falar nas questões provavelmente ideológicas e o discurso de ódio que envolve essa questão do fascismo, que é uma discussão mais ampla, que é claro que não cabe aqui nesse momento. Doutor Inocêncio Uchoa, juiz, aposentado, advogado, conversando com a gente com esse tema importante. Conto com sua participação em outras edições do Conecta. Desde já agradecer a disponibilidade do senhor em participar com a gente. E em sábias palavras, a gente fazer isso aqui, a explanação desse tema tão importante. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para suas considerações finais aqui no programa. Não, a dizer também do meu agradecimento, porque eu acho que, principalmente ao Partido dos Trabalhadores e seus veículos de comunicação, enfim, isso é necessário que se coloque essas questões, que a população seja esclarecida quanto a esses fatos, que a população seja esclarecida, inclusive, o que significa fascismo, o que significa nazismo, o que significou na história isso aí, para que nunca mais se repita. E, claro, o que significa uma prisão ou uma perseguição política num regime militar, mesmo que tenha a cara de, aspas, de uma certa democracia, que foi no caso do governo Temer e do governo Bolsonaro. Né? Então, a população precisa saber disso. O partido com mais legitimidade, com mais obrigação, digamos, de discutir essas questões é o Partido dos Trabalhadores. Por isso que eu fico feliz de poder estar aqui nesse momento, tentando dar algum tipo de contribuição, e fico sempre à vontade, e fico sempre à disposição de vocês, e da minha amiga Poliana Uchoa, para sempre que quiserem discutir essa questão. Doutor Inocêncio, nosso muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado por colaborar com a gente aqui na edição desse Conecta. A edição especial que a gente está trazendo, né, esse tema, abordando esse tema, nosso muito obrigado aí ao juiz, né, aposentado, doutor Inocêncio Uchoa, pela sua participação dentro do nosso programa Conecta PT Ceará. Uma edição especial de hoje, né, aí com a participação do doutor Inocêncio Uchoa, trazendo esse tema importante, a ditadura nunca mais, e é importante que a gente possa colocar sempre em evidência para que a gente entenda o que foi, né, o golpe da ditadura hoje, de modo especial, nessa edição do Conecta PT Ceará, trazendo a participação do doutor Inocêncio Uchoa, ele que é juiz aposentado, advogado, que vem participar com a gente falando sobre esse tema tão importante, que até pouco tempo nós acompanhávamos, né, a nossa democracia ameaçada. E hoje, a gente trazendo aqui dentro dessa edição especial, a participação do doutor Inocêncio Uchoa, aqui no Conecta PT Ceará.
É isso aí, agradecendo a todos vocês pela audiência, o nosso muito obrigado. Desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, para todos que nos acompanham diariamente aqui no nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Nós temos aqui sempre esse encontro marcado. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, o nosso muito obrigado pela sua participação diariamente aqui do nosso Conecta PT Ceará. A todos, feliz Páscoa, forte abraço e a gente volta a se encontrar na segunda-feira a partir do meio-dia. Até lá.